lindezas mais lindas deste e de outros mundos. Você está no TV Krum, Krum TV. Seja bem-vindo para mais um programa Coisas da Alma. E ó, já deu para perceber que a gente tem aqui um convidado super especial que eu já apresento, né? Mas aquele convite amigo que a gente sempre faz no começo do programa. Você sabe que o TV Krum, ele trabalha com ideias, né? Troca de conhecimentos sobre expansão de consciência. Então, você sabe que por aqui você só tem programação legal. Curte e compartilhe os programas do Krum TV. Compartilhe esse programa também, ajuda bastante, né, a alcançar outros corações. Pessoas estão precisando desse conteúdo nesse momento. Curte, enfim, deixa o seu comentário. E eu gostaria também já de agradecer a audiência que a gente teve na última terça-feira. Meninas lindas, meninos lindos também por aqui trocando ideias. A gente bateu um papo no chat ao vivo. E a gente vai fazer isso hoje, inclusive, viu? Vai chamando a gente para conversa, tirando suas dúvidas, porque hoje o tema é legal e nosso convidado também tem muito a dizer. Eu sou Raquel Bachiega, trabalho com psicanálise e terapias integrativas, e hoje o tema é mais que especial. O nosso tema hoje é: o ego não bloqueia a sua vida. E para falar sobre esse tema, está conosco aqui, ó, o Fabrício Reis, que é criador do método HAS, e atua como mentor na área de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade, com foco em ensinar as pessoas a se libertarem de todos os traumas e bloqueios, destravando a vida de uma vez por todas. Promete, hein? Promete aqui esse programa com esse super profissional. Seja bem-vindo, Fabrício, ao programa Coisas da Alma. Muito obrigada por ter aceito o convite. Gratidão, Raquel. É um prazer. Pode contar aí comigo sempre. Vamos fazer todo mundo compreender que o ego não é um grande vilão. Pelo contrário, a gente precisa desmistificar isso. É mesmo, é? Você, quando trouxe esse tema para mim, eu fiquei super feliz, né? E intrigada ao mesmo tempo. Vai aparecer para você um GCzinho aqui, olha só. O ego não bloqueia a sua vida. Quanta coisa que a gente vai aprender hoje com você. Já sinto, hein? Já sinto. Eu gostaria que você me explicasse, Fabrício. Que alegria ter você aqui. Que você explicasse para a gente o que é esse ego, por que ele não bloqueia a nossa vida. Como é que é isso, por favor? Na verdade, a gente vê, né, muito comumente as pessoas falando: não, você precisa eliminar seu ego, você precisa dominar o seu ego, controlar ele, jogar ele fora, para de disputar seu ego. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: o que a gente precisa fazer é começar a compreender o que é o ego, porque o ego faz parte da gente, não tem como eliminar ele. Se você quer viver de uma forma mais leve, quer viver de uma forma melhor, quer alcançar a sua prosperidade, quer alcançar a abundância, quer viver de uma forma plena, a primeira coisa que você tem que aprender é conhecer o seu ego. Se torna amigo dele. Porque o que o ego faz? Eu falo para os meus alunos o seguinte: o ego é o grande gestor das nossas emoções. Ele é o grande gestor. Ele está ali gerindo as nossas emoções. Por quê? Porque a todo momento ele está apontando uma ferida para a gente. Por isso que eu considero o ego um excelente professor. Ele é aquele professor chato que fica apontando os defeitos. Ele não fala para a gente consertar. Ele só fica mal pegando ali naquele pontinho, naquela ferida. Então, toda hora que ele está apontando a ferida, ao invés da gente sair, ficar numa condição de vítima, de achar: ai, meu Deus do céu, coitadinho de mim, eu sou uma vítima, eu sou um injustiçado. Não, a gente olhar para essa ferida e falar: peraí, eu nunca tinha visto essa ferida aí. Deixa eu ver o que dá para fazer. Como é que essa ferida chegou aí? O que fez essa ferida se originar? E aí eu começo a compreender que o meu ego, através das minhas atitudes, das minhas posturas, dos meus comportamentos, dos meus hábitos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, ele fica brincando comigo de marionete. Então, nós somos a marionete, e como a gente ainda não percebeu que a gente é uma marionete, o ego, muito sábio, porque ele está vivendo dentro da gente, ele vive dentro da gente, e como gestor das emoções, ele fica brincando com a gente e fala: vamos botar agora um pouquinho de tristeza nisso daí, porque eu quero que ele fique triste.
Aí ele puxa um fiozinho da marionete, você fica triste. Agora vamos botar ele um pouquinho alegre, você fica alegre. Então, quando a gente começa a compreender o real papel do ego, a gente começa a ter uma arma na nossa mão que a gente pode usar para fazer o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal e espiritual muito profundo, porque a gente começa a ter uma oportunidade imensa de trabalhar na profundidade do nosso ser e não na superfície. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, o mundo está ao caos porque está todo mundo na superfície. Então, imagina o mar. Imagina o mar. O mar está lá, ele está agitado aqui na superfície. Mas lá no fundo do oceano, pode estar passando um furacão aqui em cima. No fundo do oceano não tem um grãozinho de areia se movendo. Um grãozinho de areia. Porque lá no fundo do oceano, as condições são plenas. Se a gente trouxer essa analogia para a nossa vida, é a mesma coisa. Quanto mais superficial a gente tem uma vida, o que é a superficialidade? É a gente não olhar para a gente. É a gente estar sendo sempre olhando para o outro, olhando para as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Nosso trabalho, os nossos relacionamentos amorosos, e a gente está sempre deixando de olhar como a gente está estabelecendo a relação com essas coisas. Quando eu não sei como eu estou estabelecendo relação com essas coisas, eu paro de me olhar e eu estou dando muita importância para as coisas. E aí, quando a gente perde essas coisas, a gente perde um emprego, a gente perde uma relação amorosa, uma amizade, qualquer coisa, a gente se sente abalado. Por quê? Porque a gente está dando mais importância para o que está fora do que está aqui dentro. Então, quando a gente começa a compreender que o ego, eu falo para os meus alunos, ele é desprovido de amorosidade, de carinho, de ternura, ele não tem essa parada. Por quê? A função do ego não é o seu cara mal, não é ser vilão. A função do ego é te levar na marra para o caminho da evolução. É te levar... Ele é aquele sargentão, sabe? Que imagina você lá na sarjeta, você está no fundo do poço, na sarjeta. Aí vem alguém, te acolhe com carinho, te leva para o hospital, você tem todos os cuidados. O que você aprendeu com isso? Nada. Você não aprendeu absolutamente nada. A tendência de você repetir a mesma coisa e parar de novo na sarjeta é muito grande. Eu sempre falo, o ego, quando ele vê a gente na sarjeta, aí ele faz assim, é agora. E ele vai dando bicuda na gente, até a gente chegar na porta do hospital. Porque aí a gente vai compreender que, cara, a gente fez coisa errada. Que dói. Dói muito sair daquela condição. Uhum. Então, quando a gente começa a compreender que o ego, na verdade, ele não é um vilão, ele é muito mais um ajudante evolucional que a gente tem dentro da gente como ferramenta de crescimento, a gente começa a trilhar um caminho muito iluminado na nossa vida. Porque a gente começa a compreender melhor todas as nossas atitudes, nossas posturas, comportamentos, hábitos, emoções, pensamentos. Inclusive, a nossa espiritualidade fica muito mais aguçada. Porque espiritualidade é consciência. Espiritualidade não é miticismo, não é esoterismo. Consciência Espiritualidade da é a sua consciência, consciência. né? Exato. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, cara, fica mais leve viver a vida. A gente vive a vida de uma forma mais leve. Eu falo sempre para os meus alunos, cara, a vida é igual para todo mundo. A vida não muda. Presta atenção. Por quê? Vamos imaginar que você tá aqui do meu lado. Você está aqui do meu lado. Vamos imaginar que a gente está no mesmo local. E nesse local está fazendo sol. Se está fazendo sol, o sol está brilhando para mim e para você. Não está brilhando o sol para mim e para você está chovendo. Não, a gente está sob a mesma condição. Sim. Agora, o que significa esse tempo ensolarado para mim não é a mesma coisa para você. Por exemplo, você pode detestar sol.
e eu posso adorar sol, e tá tudo bem, a vida é a mesma para todo mundo. O que muda é a nossa relação, as interpretações que a gente está fazendo sobre aquela realidade que a gente está vivendo. E quem gere tudo isso é o ego. Pois Porque, é. dependendo das emoções, você vai dar uma conotação boa ou ruim para aquilo que está acontecendo. Então, o bom e o ruim, na verdade, não existe. Não existe o bom e o mal. Existe a experiência, a vivência que você está experimentando. E o resultado disso é o que vai fazer você crescer, seja algo bom, seja algo ruim. Eu sempre falo, não é porque é algo bom que a gente não aprende nada. E não é porque é algo ruim que vai doer. Depende de como a gente vai interpretar e encarar essas coisas. Então, as pessoas precisam quebrar um mito que existe, que foi criado na nossa cabeça pela cultura que a gente vive, pelos dogmas que foram implementados na nossa sociedade como um todo, no planeta, né? Que o ego bloqueia a nossa vida. O ego nunca vai bloquear a sua vida. Ele não bloqueia a sua vida porque ele faz parte de você. Não tem como você tirar ele de dentro de você. Você tem que aprender a lidar com ele. E para você lidar com ele, você tem que conhecer ele. E para você conhecer ele, você vai ter que conversar com ele. Não tem jeito. É uma conversa que às vezes a gente não quer ter, não. Né? Exato. É uma conversa que dá trabalho, e ser humaninho preguiçoso, a gente gosta de sentir assim, né? Mas trabalho dá trabalho. E eu não quero ter o trabalho de ter trabalho, porque dá trabalho. E essa Exato. questão, né, Fabrício, ela é tão multifatorial, eu acho incrível a discussão sobre o ego, porque primeiro que é muito bom conversar assim com você e é o que a gente fala aqui também no Coisas da Alma, no Cantinho da Alma lá no Instagram, enfim. As meninas, eu pego muito no pé nesse negócio, eu chamo do ego de anacondas nervosas, né? Eu falo assim, aí, como é que tá a sua anaconda nervosa hoje? Vamos acalmar nossas anacondas, né? Nossas cucas neuróticas, sempre com muito carinho, brincando. E o pessoal sabe que é assim, porque o desafio do que a gente compra como verdade, nessa superficialidade que você disse, eu chamo a atenção toda hora, eu gosto muito da filosofia para tentar vencer essas dificuldades em mim. Além das terapias, além do estilo de vida que eu tento mudar no que é possível, né? Eu uso muito filosofia para questionar o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu sinto naquele momento. E aí eu descobri que o ego, ele é adestrável, não sei que se você vai por aí, como você falou, a gente tem que conversar com ele, né? A gente tem que adestrar o bichinho para que ele não tome proporções gigantescas e depois a gente não consiga ter o controle. E outra coisa interessante que você disse, eu sempre falei que também acredito, é muito bom quando a gente encontra pessoas que sentem a mesma coisa, que pensam a mesma coisa, que falam, pessoal, gente, não vai por aí não. É gostoso quando a gente encontra os pares nesse sentido. Eu sempre falo que, até a filosofia, ela fala que a linha da mediocridade é o que você geralmente vive, é o que a maioria compra, as ilusões do mundo do que é de fora. Acontece que em certos momentos você é desafiado a experimentar os sabores e quando eles vêm, o que acontece é que quando você busca algum recurso interno, você não tem. Por quê? Porque você não saiu da superfície. E como você bem disse que eu achei fantástico, lá embaixo a areia, ela está paradinha. A profundidade das coisas, a verdade da alma, onde ela está, o sentido das coisas, o propósito e tudo mais. E aí, para concluir a minha fala, porque eu quero te fazer até outras perguntas, tenho várias perguntas para você. Você aguçou a minha anaconda nervosa aqui de querer aprender mais contigo. Então, no nível consciencial, se você vai para a psicanálise, né, não é nenhuma novidade para ninguém que Freud escreveu muito bem sobre os níveis de consciência, ego, ID, superego, inconsciente, né? Então, o ego ele está exatamente no meio entre a razão e a emoção. Ele que fica entre o controle do bom senso, do que a sociedade entende por bom senso, do que você entende por bom senso, do que tua alma entende por bom senso, que é outra coisa ainda mais diferente, mais louca. Né? Uma coisa é a gente ter que acalmar nossas anacondas por convenção social. E como isso às vezes maltrata a gente, né? Ter que ir para agradar, ter que fazer para agradar o outro. E lá dentro você, não vai, criatura, não vai que você vai se dar mal. Você vai lá perder tempo, você está sabendo disso, mas você anda, você faz o quê? Você vai.
né? Fala assim brincando, mas o pessoal já sabe o jeito, viu, Fabrício? E aí você vai, se machuca, se sente mal, volta para casa com uma dor de cabeça, uma coisa somatizada, e o teu ego ficou ali, entre a razão e a emoção, entre o instinto, que é o ID, né? O superego, que são os valores morais, e as convenções sociais do que vem de fora. É um desafio muito grande e multifatorial, porque a gente tem pelo menos 4 corpos para cuidar: físico, mental, emocional e espiritual. Só que é isso, né, Fabrício? Eu gosto da sua fala, porque ela vem ao encontro justamente do o que importa. Tem um professor romeno que ele escreveu um livro, as meninas até sabem que eu adoro repetir essa frase, que ele se chama Tratado das Religiões, Mircea Eliade, e ele fala que sagrado é a função de dar sentido. Aí, quando eu entendi isso, o sagrado passou a ser tantas outras coisas para mim, em vez daquela ideia que eu tinha comprado. Como é que eu faço, então, Fabrício, para falar para o meu ego: ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada? Quando não ouvir a dor que não leva a nada, e quando ouvir uma dor que, em vez de só me machucar, pode me modificar? Como convencer o ego dessa inteligência emocional, assim, uma técnica? Eu sei que você tem tantas técnicas para ensinar para a gente, que eu não sei nem por onde começar a te perguntar as coisas, viu? É que, na verdade, a gente tem uma concepção errada do ego. E como a gente tem uma concepção errada do ego, a gente acha que a gente tem que dominar ele, a gente acha que a gente precisa neutralizar ele, a gente não precisa nada. A gente só precisa prestar atenção nele. Só que, ao longo do tempo, foi colocado tanto na nossa mente, principalmente por dogmas religiosos, que a gente não deveria trabalhar a nossa intuição, que não tem como a gente saber se é a nossa intuição que está falando com a gente, ou algum espírito zombeteiro, alguma energia, ou coisas da nossa cabeça que estão ligadas às nossas vontades, quereres e desejos. E aí a gente fica com medo de tocar nesse assunto, porque a gente acha que tudo é o ego. Então, como é que eu vou dar razão para uma vozinha que está gritando dentro de mim? E eu não sei se eu devo seguir, se eu não devo seguir. Eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de buscar o equilíbrio. Eu sei que todo mundo vai me achar louco, Não, mas eu tem um vou te porquê, tem um explicar porquê. que equilíbrio não existe, tá? Equilíbrio é uma coisa que não existe. Então vamos lá, para te dar uma analogia do que eu estou falando. Tudo que está em equilíbrio não existe mais. Pega um eletrocefalograma ou um eletrocardiograma que está lá no hospital, a pessoa está na maca, está lá com aqueles monitores e tá. Quando esse pipi para e fica só uma constante, que entra em equilíbrio, equilíbrio é algo que está em constante, e faz pi, isso quer dizer que não tem mais vida naquele corpo. Segura na mão de Deus e vai. São Pedro puxou a Segura fichinha. que já foi, já era, acabou, Zé Fini, não tem mais nada para fazer. Então, a sua busca por equilíbrio, agora você está começando a entender que ela é infundada e por isso que você nunca encontrou. E por isso você vive frustrado atrás de um equilíbrio que é ilusório, que te venderam, que é ilusório. Gosto O que desse você conceito. Muito bom. Porque é aí me desobriga quando eu falhar. No sentido exato, das culpas, dos remorsos, das frustrações. Né? exato, Aquela coisa gostosa de deixa eu entender meu ritmo, deixa eu validar meu ritmo. Hoje eu não quero ser zen. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, quando eu fiquei brava por uma questão de justiça, e justiça eu sei que é subjetivo, mas eu não gosto de coisa errada. Mas enfim, vendo uma situação errada, a gente é obrigado a se posicionar. A pessoa vira e fala: mas você que é das PICs, das práticas integrativas e complementares em saúde, não, tem que ser coerente. Olha, eu preciso ser coerente, é verdade, o que eu não posso é ser bobo, é bem diferente. Então, assim, isso, os ritmos do nosso corpo, ele precisa dessa dualidade, né? Às vezes, total, a esfera do que o desejo, o querer, como você disse, e as forças que vêm do instinto, elas servem justamente para a gente botar ordem na casa. E como isso é exato, bom. exato, As sombras, elas, né, elas existem por um motivo, a luz existe por um motivo, e a gente entender isso é respeitar o Criador em nós. Não é, exato, total. Fabrício? Eu penso que
quando a gente fica se desvalidando, desrespeitando o nosso ritmo, fazendo o que a gente não quer, o que a gente não gosta, eu sinto que a gente enfraquece Deus na gente. Aí é onde a doença vem, é onde as coisas ruins acontecem, né? Enquanto que, se a gente validar Deus na gente, a gente fica tão forte. Deus Criador, ou seja, energia, que quem estiver nos assistindo acredita, enfim, algo maior. Eu acredito que essa força é viva e ela precisa ser alimentada, né? Interessante o que Total. você disse, viu? Me fez até me sentir melhor, porque eu falo isso para as pessoas, às vezes as pessoas não entendem, né? Então eu entendi. Esse exemplo teu é maravilhoso, porque o equilíbrio vira o nada, né? Porque realmente nós Vira o precisamos nada. dessa dualidade, faz todo sentido. Exato. Porque a gente é luz e sombra. Nós, seres Sim, humanos, somos luz e sombra. A gente tem a luz e tem sombra dentro da gente. Inclusive, a sombra só existe porque tem luz. Porque se não sim. tivesse luz, não existiria sombra. Então, assim, nós somos seres de luz. Nós estamos luz e nós voltaremos a ser luz, Uhum. independente da pessoa acreditar ou não, porque somos uma partícula divina experimentando uma vida em 3 dimensões ao mesmo tempo. Quando a gente começa a perceber que o ego ele utiliza essa gangorra que tem dentro da gente. E como uma gangorra, quem teve infância, brincou de gangorra no Que parquinho. Tá saudade. certo que as crianças de agora não brincam, né? Mas quem foi criança brincou. Quantas vezes você foi lá brincando de gangorra e o que tinha peso maior, né, prendia você lá em cima da gangorra e você ficava preso Não lá. me lembra não que isso me traz trauma de infância, tá? Digamos assim que ninguém queria brincar de gangorra comigo. Fazer o quê? Era bullying. Hoje é bullying, né? Antigamente não tinha essa. Hoje é Mas bullying. entendi. Então, o ego, ele fica brincando com isso. Só que a gente tem que perceber o seguinte, quem é a gangorra somos nós. E a gente decide qual peso a gente vai colocar de um lado e do outro. Perfeito. Imagina que você tá lá na Disney, né? E você é o cara que está comandando quem entra para brincar na gangorra. É você. E você está distribuindo o peso igual para o quê? Para não ficar de sacanagem, um lá em cima e outro aqui embaixo. Uhum. Então, eu sofro e depois eu fico alegre. Então, a gente tem que compreender que o ego, como ele está vivendo dentro da gente, e ele vive dentro da gente, ele sabe tudo sobre nós, ele sabe todos os cantinhos das nossas fragilidades e da nossa potencialidade, ele está a todo momento botando peso nessa balança, nessa gangorra. E aí, sempre, para ele, é interessante que a gangorra pese para o lado negativo. Porque você veio aqui por uma experiência de terceira dimensão para evoluir. E você evolui a partir do momento que você começa a trabalhar as suas fragilidades e torne elas as suas fortalezas para nivelar com as suas potencialidades. E aí você se torna uno de novo. Então, por isso que quando a gente faz oração, a gente junta as mãos para fechar um circuito, para se tornar um. A gente precisa se tornar um. O problema é, como eu vou me tornar um sendo dois, vivendo a dualidade, vivendo o bem e o mal aqui dentro? Aqui dentro, somos um. Somos todos um. E essa unidade é tão perfeita, né? Essa unidade é tão perfeita, e é onde que, quando a gente atinge esse estado, que seja numa prece, numa oração, numa meditação, numa técnica que for, de conexão com o Criador, você se sente mais vivo, você sente o efeito da prece imediatamente, tal como mágica, mas não tem mágica nenhuma, é a vida na vida, é quando a gente coloca a vida na vida, eu sinto que é assim, né? Exatamente, exatamente. Se você for ver a trajetória dos grandes mestres iluminados, todos eles passaram por uma imersão interior. Então, por exemplo, se a gente pega a história de Jesus Cristo já estava com os apóstolos. E em determinado momento ele fala, cara, eu preciso combater algo dentro de mim para eu começar a minha missão. E aí ele vai e fica 40 dias no deserto. 40 noites no deserto. Muito bem lembrado. Aí depois você pega um exemplo anterior, 500 e poucos anos anterior, que foi Buda. Buda
numa expressão de, cara, eu preciso me entender mais, eu preciso entender o porquê eu estou tão angustiado e com pressa de entender as coisas, Buda vai para baixo de um carvalho e fica 40 dias. Aí você fala, peraí, e as pessoas querem, em um dia, um final de semana, ou num curso de 3 horas, resolver a vida? Não vai resolver, você precisa de um processo de imersão. Jesus poderia fazer esse processo de imersão com todos ali. Só que por que ele não fez? Porque todo mundo já bajulava Jesus. Sim. E Jesus precisava eliminar exatamente essa bajulação dentro dele, para ele fazer a missão dele. Então, quando a gente começa a pegar essas referências, que são referências que estão há mais de 5.000 anos sendo contadas para a gente, todo mundo que se para na rua sabe dessas passagens. Mesmo não sendo católica, mesmo não sendo budista, enfim, a gente sabe. Por quê? Porque é um legado tão forte que sobrevive a tudo, ele transcende. Ele transcende. E quando a gente pega essas coisas, a gente começa a refletir em cima, não do legado religioso que esses mestres iluminados deixaram, mas sim como eles viviam a vida deles. Sim. O que eles faziam no momento íntimo deles, né? Eles viviam a vida comum, como eu, como você, sim, porque a vida é a mesma para todo mundo. Nossa, você veio, a gente até precisa, assim, Fabrício, eu tenho 1000 perguntas para você, porque é um papo muito interessante, de um conteúdo, assim, fundamental. Não dá para falar em meia hora a duração do nosso programa. Já estamos em 26 minutos, por aí temos pouquinho tempo, mas já fica o convite para você voltar, topa? Opa, a hora que você quiser. Meninas, escrevem aí, vocês querem que o Fabrício volte? Eu quero porque estou aqui mergulhando em um assunto que realmente faz todo sentido para a gente, e é questão de saúde mental, emocional, espiritual. Então, sim, Fabrício, vamos fazer assim, a gente faz um resumo hoje, no sentido de que o ego, como você disse, não bloqueia a sua vida. E pelo que eu entendi, a dica é que a gente precisa não dominar, não machucar, não bater de frente, mas conversar com esse ego. E pelo que você me disse agora, buscando as coisas da alma, do profundo, do que faz sentido, né? E por último, um ponto alto agora da nossa conversa, você trouxe uma referência dos iluminados, né? Daqueles mestres que já vieram, alguns chamam de mestres ascensionados, espíritos evoluídos, o nome que se dê é alguém que já trilhou uma evolução, e que mesmo assim como eu, você que está em casa, precisa às vezes parar, se recolher, se refazer, reorganizar a rota para saber onde ir, senão a gente não sai do lugar, fazendo as mesmas coisas, a gente não chega em resultado diferente, né? Então, exato, eu queria, já que assim, nós temos 2 minutinhos, mas prometo que então no próximo bloco da semana que vem, a gente bate mais um papo aqui, porque senão o Crum TV me mata, tá? Tô brincando. O que eu gostaria que você falasse um pouquinho é que do seu sistema de trabalho, do HAS, para as pessoas começarem a te conhecer, o que você tem para a gente? Tá? Você faz um resuminho e aí no próximo programa você vem falar mais do HAS. Deixa seus contatos, a gente vai deixar nos descritivos para quem tiver interesse já ir conhecendo você, tá? Por favor, legal, então, você faz isso para a gente? Faço. Obrigada. Antes, eu queria deixar uma dica prática para todo mundo. Então, a dica prática para você começar a trabalhar o seu ego, trabalhar em questão de conhecer ele, pergunte para você mesmo, você é capaz de se autocontrolar? Esse autocontrolar não é questão de você ficar prestando atenção a todo momento no que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo comigo, não. É aquela coisa de você perceber as suas emoções no momento em que algo te incomoda. Perceba o que está te afligindo, o que está te angustiando, e perceba quais as emoções que estão te tocando, e vai anotando no papel, porque você vai começar a perceber uma coisa. Várias vezes, a mesma situação, o mesmo momento, vão estar sempre manipulando em você as mesmas emoções, e aí você está criando um mapa de quem você é. E quando você cria um mapa de quem você identifica as suas fragilidades, e aí você tem um ponto de partida para começar a trabalhar. Então, sempre é na construção de uma percepção sua sobre si próprio,
para depois começar a trabalhar, né? A gente faz ao contrário, a gente quer a primeira coisa para a gente trabalhar, sem a gente saber o que a gente vai trabalhar. Então, Sim. começa o caminho inverso, começa a se perceber, anote no papel, e aí sim, quando você fizer uma técnica ou uma prática, você vai ver que o teu resultado vai ser muito mais exponencial. Então, Nossa, eu muito ensino isso bacana. no método HS, porque o método HS é um método onde eu levo você a se conhecer. Você descobre quem você é. Você começa a, de alguma forma, conquistar as coisas que você sempre almejou na sua vida. Eu comparo o método HS com uma casa nova que a gente vai se mudar. Então, quando a gente entra na casa, a casa ainda está desarrumada, né? A gente vai lá ver com o corretor. Aí a gente entra nela, precisa de uma obrinha aqui, depois precisa de uma faxina. Depois, quando a gente faxina, a casa está toda limpinha, a gente vai partir para a decoração. E depois que a gente faz a decoração, a gente vai curtir aquele ambiente. O método HS ele faz exatamente isso. Então, ele tem 4 níveis, onde, primeiro, você identifica o seu lixo, depois, no nível 2, você retira esse lixo da casa, ressignifica ele. Depois, no terceiro nível, você começa a aprender a como você pode usar o seu potencial para decorar essa casa, para começar a manifestar o que você deseja na sua vida. E no quarto nível, você vive a vida dos seus sonhos, a vida que você sempre almejou. Que legal. Então, é legal que o método ele é feito por você, para você, através de você. Muito E isso bom. que é o mais legal. E, assim, em 14 semanas, você está vivendo a liberdade. Que Liberdade de tudo e de delícia. todos. Olha, é só uma pincelada, tá? O Fabrício Uma já vai ter que pincelada. voltar, porque não vai dar tempo. A gente estourou aqui o tempo, viu, Fabrício? Peço desculpas, a gente vai ter que encerrar. Mas a gente já grava outra sequência para convidar o pessoal a entender mais o que é o HS e também saber se você pode depois, no próximo programa, dar uma dica aí de como praticar, como sentir o HS, pelo menos uma degustaçãozinha, para a gente Vamos, conhecer melhor. Pode ser? Começamos pode. bem pelo ego, a gente está caminhando por ele, né? Então, Exato. olha, meninas, não dá, tá? Desculpa, tive Crum TV, eu acabei estourando o tempo, mas foi por uma excelente razão, tá bom? Espero que vocês me perdoem, mas estamos todos juntos na única intenção de ajudar, de se fortalecer. Fabrício, desculpa, meu querido, a gente vai ter que encerrar, mas os seus contatos Gratidão, vão estar aqui gratidão. embaixo, você vai ter acesso aqui, tá? Todos os contatos do Fabrício, e já fica combinado, terça que vem, 4:30 da tarde, mais um programa Coisas da Alma, nós estaremos por aqui com o Fabrício, para ele me ajudar a entender essas minhas anacondas nervosas também. Quero aplicar esse HS para entender melhor esse processo. Obrigada pela presença, amiga. Um abraço para você, Fabrício, para sua esposa também. Por favor, mande a ela um grande Ah, abraço, viu? gratidão, gratidão. Gratidão, um Obrigada. grande beijo, a gente se vê. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, que o Criador te faça feliz cada vez mais. Um beijo. Até a próxima, se Deus quiser.